Tá, né? Gravando. Gente, qualquer dia, eu tenho certeza que qualquer dia a ECA vai caçar o meu diploma. Deixa eu pegar essa cadeira aqui para apoiar de vez em quando. Aliás, eu me lembro de uma história, René de Paula Júnior falando. Eu me lembro de uma história um tempo atrás, acho que eu estava no Yahoo ainda, e me chamaram para representar lá o presidente, acho que o Bruno, o Guilherme, não lembro, num evento na USP. Era um negócio grande e tal. Acho que era isso. Uma coisa na reitoria, negócio bacana. Então, tinha uma bancada lá em que eu deveria me sentar em algum momento, né? Todo mundo sentado, um auditório legal. Aí eles foram chamando eminente senhor, reitor, blá blá blá, doutor, com pós-doutorado, meia hora de introdução, fulano de tal. O cara sobe. Aí foram chamando um por um, eminente, não sei quem, doutor, blá 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 blá. E aí ninguém me chamava. E aí foi muito engraçado que minha cadeira vaga lá, meu nome ali. E aí os caras iam começar a cerimônia, eu falei, olha, vocês não me chamaram. Aí desceu um cara, todo contrariado, falou, ok, você é o... Eu falei, René de Paula Júnior. Yahoo. Aí ele fez assim, eu falei, René de Paula Júnior. E eu falei, olha, fiz ECA, tá valendo? Acho que o cara já está esperando por algum, né, título maravilhoso, né? Parece uma coisa meio aristocrática, parece uma coisa de nobreza. E eu assumo, eu sou um completo vira-lata nesse quesito, né? E por que eu estou contando essa história? Não só porque eu acho curiosa e denuncia um pouco dos nossos vícios culturais, mas porque também dá um pretexto, pelo menos, para eu falar naquilo que eu baseio qualquer coisa que eu vá dizer, tá? Como eu não sou acadêmico e como eu não sou um teórico, eu sou eminentemente uma figura do campo, não campo, não é que eu planto batata, né? Campo, quero dizer, field, né? Trabalho, projeto, etc e tal. Grande parte do que eu estou fazendo aqui ao longo desses vídeos todos, falando sem parar, é tentar achar algum sentido nas coisas que eu experimento na prática, né, nas coisas que eu estou vendo acontecer. Né? Para mim tem sempre um risco muito grande das ideias criarem vida própria e descolarem da realidade. Né? E ainda mais no digital, eu vejo isso acontecer muito, né? Faz muito sucesso as posturas mais românticas, mais demagógicas, mais sonhadoras, tal. Aí você fala, cara, que engraçado, na prática isso não acontece, na prática eu não vejo isso acontecer. Então o que eu talvez esteja fazendo aqui esse tempo todo, aliás, outro dia eu vi, devo ter, sei lá, 100, quase 200 vídeos no YouTube, é um delírio, com esses meus solilóquios aqui, esses meus monólogos, para mim mesmo, tentar contar essas histórias de uma maneira que para mim faça sentido. Para mim isso é importante. Tá? Isso é uma coisa engraçada. Profissionalmente, ao longo desses últimos 15 anos, eu nunca me pautei, quero ficar rico. Não, a questão é, eu quero fazer alguma coisa que faça sentido. Né? Eu quero entender mais ou menos o que está acontecendo aqui. Né? E hoje eu estava acompanhando... O Facebook tem aquela coisa meio maluca, né? O cara joga na sua frente coisas que nem sei de onde que saíram, e alguém estava citando, e aí a inspiração para isso, acho que veio desse acaso, acho que o Gil Jardel colocou um ponto que não façam plataformas, façam coisas bacanas. Eu agradeço pela inspiração, sobretudo porque eu penso que existe um risco nessa história, e obrigado, isso é um mote legal para falar do que eu realmente acredito. Faz um bom tempo que eu acredito que a cultura de um país, a cultura de um povo, a cultura de uma cidade, ou seja o que for, influencia fortemente aquilo que é possível acontecer, ou a maneira como as coisas vão acontecer. Então você pega a mesma tecnologia, você joga em Minas Gerais, ou joga no Rio Grande do Sul, ou joga no Chile, ou joga no Paraguai, ou joga no Irã, ou seja, as coisas que pipocam, a maneira como a coisa é adotada é completamente diferente e normalmente imprevisível. Né? Isso eu tenho observado na prática. Eu gosto de experimentar e inclusive validar as minhas hipóteses com isso, mas é nisso que eu acredito. Né? Eu acredito que realmente aquilo que é possível acontecer por um lado condicionado, por outro lado também limitado por condições culturais. Ponto. Né? Se essas condições culturais elas são fortes o suficiente, é capaz que elas castrem uma tecnologia. Se de repente houver uma combinação aí uma mutaçãozinha, uma combinação um pouco mais imprevista, é capaz que a própria cultura de alguma maneira se altere. Né? Mas de qualquer maneira o peso, a resiliência, a sobrevivência do fator cultural é muito forte. E para não ficar muito genérico, eu acho, ainda mais por ter trabalhado já em vários projetos ou em várias circunstâncias
que transcendem só a questão Brasil, né, para uma coisa um pouco mais global, o que eu percebo, na verdade até o contrário, acho que pelo fato de ter participado de projetos tecnológicos, de inovação, digitais, que envolvem o Brasil, eu passei talvez a entender um pouco mais algumas questões que a gente gosta da brasilidade e que tem lá um certo ônus, por assim dizer, que é a maldita história de fazer coisas bacanas. Fazer coisas bacanas, né, fazer coisas legais, o que está por trás disso? Tem um monte de coisas por trás disso. Primeiro, uma certa mania nossa de querer ser bacana, querer ser legal, né? Esse é um parâmetro meio curioso, né? Muitas coisas que precisam ser feitas não são bacanas, né? Fazer esgoto não é bacana, fazer sei lá o que, fazer usina hidrelétrica não é tão bacana assim. Tem coisas que não são bacanas, que não são legais, que não deixam você bem na foto, mas tem que ser feitas, né? Uma outra coisa curiosa dessa história de fazer coisas bacanas essa história da aversão à plataforma, eu acho uma coisa engraçada. Eu vou contar uma anedota pessoal. Acho que foi uma das primeiras vezes que eu estava num projeto multinacional, multicultural, e eu comecei a perceber que o meu líder de engenharia, que era gringo, ele era muito apegado à questão de pôr a documentação, pôr a metodologia, e o runbook, e o manual e tal. E eu lembro que as equipes brasileiras ficavam, que besteira, cara, eu me virei, o cara que se vire, né? E aí que eu me toquei que, na verdade, essa nossa aversão, né, a montar, entre aspas, plataformas, e por plataformas eu quero dizer aqui instituições que funcionem, eu quero dizer leis que funcionem, sociedades que funcionem, né, mecanismos que funcionem, que parece uma coisa, entre aspas, bacana, porque parece uma coisa irreverente, parece uma coisa meio anárquica. Na verdade, talvez esconda uma coisa que não é nada bacana não, que é um profundo desprezo pelo cara que vem na sequência. Quando você improvisa, quando você resolve uma coisa com um jeitinho, quando você faz uma coisinha bacaninha, que não tem escala, que não tem plano de futuro, que não é uma plataforma, por assim dizer. Plataforma é uma coisa que para mim se estende em várias dimensões, no tempo, no espaço, então, o que acontece é que você resolve aquilo, o próximo vai começar do zero. Você não cria uma base, você não avança, né? Isso é uma coisa curiosa, quando você vai para países que tem uma mentalidade um pouco diferente. Quando o cara, pegando esse mesmo caso, esse mesmo profissional, alguns meses depois, um ano depois, ele falou, olha, eu estou indo embora, eu vou para outra empresa. Eu falei, puxa, quando é que você vai? Ele falou, não, primeiro eu vou deixar documentado tudo da nossa arquitetura, tudo do nosso runbook, etc, etc. Eu falei, porra, cara, que legal, a empresa pensa assim? Eu falei, por que a empresa pensa assim? É o que tem que ser feito, porque senão o próximo cara vai começar do zero, né? Então, na cabeça dele existe um próximo cara que, mesmo que ele não conheça, né, ele está deixando alguma coisa a partir do qual o cara vai construir, né? Não por milagre, países que têm essa mentalidade, os caras progridem. Que fenômeno, né? Que coisa estranha, né? Por que será que eles não ficam girando em falso, né? Por que será que eles não ficam sempre com os mesmos problemas? Por que será que esses caras avançam? Por causa disso, né? Porque na hora em que você pensa em deixar um legado, na hora que você pensa em criar condições para que a coisa avance, né? Na hora que você deixa de pensar no improviso, no jeitinho, o jeitinho, de novo, a gente, talvez como brasileiro, mas acho que toda cultura faz isso, a gente tende a se achar maravilhoso, né? A gente tende a se achar super bacana, mais esperto que os outros são os trouxas, imbecis e tal. Mas na verdade, para pensar no quanto nessa nossa mania de fazer coisinhas assim, né? Faz uma coisinha, dá um jeitinho, faz uma gambiarra, dá uma coisinha, abre uma lojinha, essas coisinhas que são realmente de pouco fôlego, que são de pouca vitalidade, né? O quanto isso na verdade não é pobre, o quanto isso não compromete o futuro, e o quanto isso na verdade não esconde talvez um profundo descaso com quem vem depois. E com quem vem depois não só no seu emprego, na sua próxima geração, né? Com quem vem depois na sua própria cadeira, né? Com quem está do seu lado. Então, voltando para a questão de plataforma, eu peguei o bonde andando, estou usando essa frase solta. Aliás, o Facebook vive jogando frase solta, talvez não tenha nada a ver com o que foi dito, eu só estou usando como inspiração solta. Plataformas, por exemplo, por que um Facebook foi tão para frente assim? Porque ele, de uma certa maneira, ele criou condições para que se montasse uma plataforma de desenvolvimento.
para que outras pessoas conseguissem criar aplicativos, usassem as APIs, montassem uma loja lá dentro. Então, veja o que está acontecendo. O cara está crescendo, ele começa a virar um ecossistema tão gigante em que não só ele ganha, é lógico, ele talvez nem mais que os outros, mas muita gente ganha também, né? A hora que você começa a entender o que é o poder que uma plataforma tem, uma plataforma é alguma coisa que você constrói em cima, sem ter que se preocupar com os fundamentos. Porque senão, imagina que engraçado, você compra uma casa aqui em São Paulo e aí você vai ter que fazer a rua, a calçada, todo o encanamento, toda a eletricidade. Por quê? Porque não tem plataforma, né? Uma cidade é uma plataforma. É uma plataforma. Você pega lá, você pluga na energia elétrica, pluga no contador de água e vamos que vamos, e a coisa sai. Apple tornou-se uma plataforma. Quando você vai para o iPhone, antes não era exatamente uma plataforma, depois virou e está indo super bem. Google também é uma plataforma. E tem uma questão interessante, que plataformas, elas podem ser desenhadas para, de repente, sei lá, deixar o Mark Zuckerberg mais rico, né? Ou podem ser desenhadas, como eu já vi um caso muito legal, chama Ushahidi, U-S-H-A-H-I-D-I, Ushahidi. É uma plataforma criada na África, uma plataforma justamente para fazer crowdsourcing. Cara, é muito legal, dê uma olhada. Eu nem vou entrar nesse mérito porque é uma história riquíssima, é super bacana e eu estou pensando nisso sem parar, porque dá para fazer várias aplicações, né? E aliás, uma das minhas preocupações agora, quando eu vi aquilo, eu falei, porra, essa é uma puta plataforma legal, eu vou fazer aqui uma coisinha bacana. Aí eu falei, cara, se eu fizer uma coisinha bacana, ela vai ter um alcance assim, ó, vai ter um impacto assim, zero, desse tamanho. Eu vou de repente até aparecer numa revista como um cara legal, mas cara, a última coisa que eu quero é ser visto como um cara bacana, né? Eu falei, cara, isso daqui tem que ter escala, isso daqui tem que ser grande, eu tenho que pensar em alguma coisa que seja realmente, de novo, uma plataforma de inovação, uma plataforma de comunicação, uma plataforma de civilidade, uma plataforma de transparência, de governança, e seja o que for, as coisas ganhem escala. Não fazer coisinhas pontuaisinhas, bacaninhas que dão um resultado pequenininho. Cara, não. Então, até pensando de uma maneira agora também completamente improvisada, talvez as nossas próprias culturas sejam plataformas, né? O telefone está tocando. As nossas próprias culturas sejam plataformas que permitam algumas coisas ou não. A plataforma cultural brasileira, a plataforma fiscal brasileira, a plataforma negocial brasileira, ela permite, é mais ou menos como um meio ambiente, né? Cresce plantinha pequena, cresce isso, cresce aquilo, alguém ligou, a Rosa atendeu. Outras culturas são plataformas que permitem que as coisas cresçam com muito mais facilidade. Outras plataformas permitem que as coisas sejam construídas com muito mais agilidade, que as coisas tenham um alcance muito maior, né? Quer queira, quer não, nós somos sim atrelados a plataformas, e só que a gente não vê, né? Aliás, esse é um dos problemas com as questões culturais, que a gente só gosta de ver o lado bom, claro, a gente só gosta de ser adorado, né? É isso que a gente gosta, é isso que o brasileiro gosta, aquele cara que, eu até tuitei isso hoje de manhã, você deve ter tido na escola. Você está lá ralando, estudando e tal, mas tem um cara lá no fundão, o cara não faz lição de casa nada, mas ele consegue ser popular, ele consegue ser bacana, ele sempre se dá bem, mas não faz lição de casa porra nenhuma. E ainda é capaz de se dar bem na vida. Na verdade, curiosamente, esse é um país, uma plataforma cultural, onde esse tipo de comportamento consegue misteriosamente ir para frente, né? Em outros lugares, você pega essa figura, o cara não dura 5 minutos, né? Que nem você pegar a samambaia e botar no deserto, o cara morre, né? Em outros lugares, outras culturas geram figuras que são os caras que estudam, que ralam, né, que apostam, que investem, os Steve Jobs, os Bill Gates, né, esses caras todos. Tal. Talvez esses caras, se você trouxesse para a nossa plataforma cultural, eles não dessem em nada. Né? Olha o CDF lá, olha o bobão lá, olha o cara coxinha, olha o cara ético, olha lá o cara, ih, que cara bobo, esse cara é um trouxa. Tá? Tudo isso para colocar para vocês, tirar a gente de uma tentação bastante comodista, de achar que algumas coisas são neutras, ou que algumas coisas são invisíveis, ou que algumas coisas são absolutamente bacanas, ou que algumas coisas são universais. Não são. Então,
O que, aliás, voltando um pouco aqui à história, o que justifica esse meu ponto de vista? Né? De novo, não sou acadêmico, não estou falando alemão nem francês, né? Não trabalho, não tenho nenhum aval, eu posso estar, aliás, completamente errado. Tá? Eu estava assistindo agora uma palestra extremamente interessante sobre teoria das cordas, um negócio meio maluco, mas o cara falou o seguinte: o bom de ciência é que realmente você pode passar a vida inteira, sei lá, perseguindo, apostando em alguma coisa, e isso está completamente errado e não tem problema, você joga isso fora e começa de novo. Tá? Então eu estou partindo não de um idealismo aqui, não de um romantismo aqui, não de uma religião aqui, nada messiânico, nada esotérico. Eu estou tentando, com base na minha experiência, na coisa empírica, tentativa e erro, aliás, mais erros do que acertos, tentando compartilhar algumas conclusões que de repente eu posso errar no futuro. Aliás, o que eu mais já fiz é errar completamente. Mas o mais legal é volta e repensa, repensa por que deu errado, por que não foi para frente. E é isso que eu acho que eu tenho tentado de uma maneira ou de outra compartilhar com vocês aqui. Espero que tenha valido a pena. Eu não sei se esse arranjo aqui ficou bom, mas é isso aí. Um abraço.